Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre a fisiologia da glândula tireoide. Como se formam os hormônios produzidos por essa glândula? Onde eles vão atuar? Qual a importância deles no nosso metabolismo? Fica ligado, preste atenção no vídeo que vocês vão aprender um pouquinho sobre isso. Antes de falar um pouco sobre a fisiologia da glândula tireoide, não esquece de acessar o nosso canal, divulgar o nosso canal, compartilhar com seus amigos, familiares, colegas de trabalho. Lembra que vocês podem estar ajudando uma pessoa que está precisando dessas informações. Para quem não assistiu à aula anterior sobre anatomia de tireoide, acesse esse link aqui que vocês terão acesso e vão aprender um pouco sobre anatomia, que é importante para o entendimento da fisiologia. Então vamos lá, fisiologia da tireoide. Como é que se produz os hormônios da tireoide? Primeiramente, é importante entender que existem situações, existem compostos que são importantes na formação desses hormônios. Um deles é o iodo. O iodo é extremamente importante na formação do hormônio tireoidiano, porque dentro da molécula do hormônio da tireoide tem iodo. Então, se não tiver uma ingesta adequada de iodo, provavelmente não haverá a produção dos hormônios tireoidianos. Outra coisa importante é o selênio. O selênio ele faz parte da transformação de um hormônio tireoidiano em outro, no metabolicamente ativo nas células, e sem a presença do selênio, a enzima que faz isso aí, ela não vai funcionar bem, não vai conseguir desenvolver o seu objetivo, e não haverá a conversão do hormônio tireoidiano para que ele atue na célula. Outra coisa importante é a energia, ATP. O organismo precisa ter uma suplementação nutricional adequada para que ele tenha energia para que o iodo entre na célula, né, junto com o sódio, para que ele possa, dentro da célula tireoidiana, iniciar também a produção desses hormônios. Uma quantidade adequada de sódio no organismo também é importante, porque faz parte dessa bomba que coloca o iodo para dentro da célula para que haja a produção do hormônio tireoidiano, né? Então, para vocês terem ideia, a vitamina D é extremamente importante também na produção desses hormônios tireoidianos. Então, você vê que é um conjunto complexo, né? Fisiologicamente complexo, mas que no final há a produção desse hormônio tão importante para o nosso metabolismo. Então, basicamente, o iodo ele é colocado para dentro do folículo tireoidiano através de uma enzima, né, a gente chama na medicina de uma bomba, né, uma bomba de sódio e iodo, onde essas substâncias entram no folículo tireoidiano com o consumo de energia, ATP. Isso é importante para que isso funcione. E no processo de formação desse hormônio tireoidiano, existe uma substância chamada tiroglobulina. A tiroglobulina ela tem aminoácidos que se acoplam ao iodo nesse processo fisiológico para a produção do T3 e do T4. Né? Na saída desse colóide, que é onde está, como eu falei na aula de anatomia, que fica dentro do folículo, para essas substâncias saírem para a célula e para que haja conversão, existe uma enzima chamada peroxidase. A peroxidase ela vai atuar no peróxido de hidrogênio, que é outra substância que está lá dentro, e vai liberar, e vai fazer com que haja uma oxidação de iodo, para que esse iodo entre na molécula de tiroglobulina e possa produzir os hormônios tireoidianos. Olha como complexa é essa situação, e aí você entende por que nós médicos solicitamos o anti-TPO, né, que é a tiroperoxidase. O anti-TPO é um anticorpo que vai atacar essa enzima. E quando ele começa a atacar, essa enzima, a peroxidase, ela não funciona da melhor forma e há uma queda da produção desses hormônios. Por isso que a gente pede o anti-TPO, quando o paciente tem uma suspeita de tireoidite. Porque essa enzima peroxidase está diretamente relacionada à produção do hormônio tireoidiano. E aí dentro da molécula de tiroglobulina tem as composições do iodo, né, com a tirosina, para formar a tironina, a triotironina e a tetraiotironina. Só que a glândula ela produz pouco T3, que é a triotironina, produz mais T4, né? E aí a conversão periférica desse T4 em T3,
que é o hormônio ativo que vai atuar lá na célula, aumentando a transcrição gênica, que faz com que aumente todas as funções do metabolismo. Só que para que haja a conversão desse hormônio T4 em T3, existe uma enzima chamada deiodase. 3 tipos de deiodase que atuam em diferentes áreas do organismo. São essas enzimas que precisam do selênio, porque para ela atuar, ela faz a troca de um enxofre por um selênio. Olha só que interessante. Então vocês têm que ter uma dieta muito bem balanceada, que tenha uma suplementação boa de iodo e de selênio, porque se vocês não tiverem essas substâncias, o hormônio vai cair a queda da produção desses hormônios. Então olha como é bonita a fisiologia. Então a queda na quantidade de selênio no organismo pode impedir a conversão do hormônio T4 em T3. Se não tem conversão em T3, que é um hormônio que vai atuar diretamente lá nas células para que haja o aumento da transcrição gênica e o aumento do metabolismo, o paciente ele vai entrar em uma situação de hipotireoidismo. E olha que interessante, ele pode ter uma quantidade normal de T4, mas o T4 ele não está sendo convertido em T3. Se ele não está sendo convertido em T3, ele não vai ter a função ativa lá na célula e você vai ter uma queda do seu metabolismo levando a um hipotireoidismo. Olha que coisa interessante. Outra coisa importante na fisiologia é por que a gente fica com hipertireoidismo. Tem uma situação que o nódulo tireoidiano ele começa a produzir hormônio tireoidiano em excesso. O adenoma de Plummer, por exemplo. Começa a produzir muito hormônio tireoidiano em toda essa cascata e aí você tem um excesso de hormônio tireoidiano. E aí vai atuar nas células, aumentando o nosso metabolismo. Olha que coisa bacana essa fisiologia. Então é importante esses conceitos básicos de fisiologia para que vocês entendam por que vocês estão com hipertireoidismo, com hipotireoidismo. Será que o ganho de peso é realmente relacionado a um hipotireoidismo? O ganho de peso tem outros fatores, é multifatorial. O hipotireoidismo é um deles. Então, no momento específico das nossas aulas, a gente vai falar sobre esse ganho de peso, vai falar sobre a obesidade, sobre o sobrepeso, isso no seu momento específico. O foco hoje é fisiologia. Então, com esses conceitos básicos que eu passei para vocês agora, vocês vão entender por que a gente pede o TSH. O TSH ele estimula o folículo tireoidiano a produzir mais hormônio. E eles atuam no mecanismo de feedback. Quando a gente tem uma quantidade de hormônio tireoidiano alta produzida, o TSH cai a sua produção. Para quê? Porque ele entende que não precisa mais estimular a glândula a produzir, porque já tem muito. Mesma coisa é um mecanismo ao contrário. Se a gente tem pouco hormônio tireoidiano no organismo, há um estímulo do hipotálamo para que a hipófise anterior comece a produzir o TSH. Para quê? Para que ele estimule a glândula a produzir mais. O organismo entende que tem pouco, então se tem pouco, precisa fazer com que a glândula trabalhe mais. E aí o TSH começa a ser liberado sob estímulo do hipotálamo, para que a hipófise anterior aumente a produção de TSH e aumente a produção dos hormônios tireoidianos em consequência. Porém, se aquela enzima lá, que eu falei para vocês, a peroxidase, ela estiver sendo atacada por anticorpos, mesmo havendo esse estímulo, vai haver em algum momento a queda da produção desses hormônios. E aí o que acontece? Há uma tendência que a glândula tireoide aumente de tamanho. Por quê? Porque os hormônios estão baixos, o TSH está lá sendo estimulando a glândula a produzir para suprir essa queda, mas existe um problema na conversão lá na peroxidase, que ela não está funcionando direito porque está sendo atacada por anticorpos numa doença autoimune. Então a glândula vai começar a aumentar de tamanho, porque vai proliferar os folículos, mas os hormônios da tireoide não vão ser produzidos. E a paciente entra em situação de hipotireoidismo. Então é extremamente importante entender essa base fisiológica. Eu falei aqui numa linguagem bem bacana para vocês compreenderem, né? Não aprofundei muito porque a intenção não é essa, mas uma visão geral dessa fisiologia hormonal para que vocês passem a entender o que leva a um hipotireoidismo, o que leva a um hipertireoidismo, o que o nódulo tireoidiano aparece, o que é um nódulo produtor de hormônio tireoidiano. Tá bom, meus amigos? Um abração a todos. Não esqueçam lá de curtir o nosso link lá, acessar nosso canal e divulgar isso aí. Na próxima semana a gente vai falar um pouquinho aí sobre exames diagnósticos na glândula tireoide. Tá bom? Um abração a todos.